17º dia da Copa do Mundo do Catar. Estou gravando um vídeo no dia 7. O vídeo era para ter sido lançado no dia 6, mas tive alguns problemas técnicos aqui e a gente não conseguiu fazer o vídeo ontem. Estou fazendo esse vídeo hoje logo pela manhã, logo cedo, e já vou lançar hoje. No final da noite eu tento lançar o segundo do dia de hoje. Hoje não temos jogos, amanhã não temos jogos, não terminou a fase de oitavas de final. Quartas de final então vão acontecer na sexta e no sábado. No dia de ontem, né, mais dois jogos que fechavam as oitavas de final, os dois últimos seleções classificadas que iriam se enfrentar nessas quartas de final. No jogo do meio-dia, uma das surpresas da Copa, Marrocos, uma grata surpresa da Copa, e a outra sensação da imprensa, a Espanha, se enfrentavam. A Espanha saiu em segundo no grupo, porque perdeu do Japão na última rodada e acabou saindo em segundo no grupo, por isso enfrentou o Marrocos. Marrocos classificou em primeiro no grupo da Bélgica e da Croácia. Croácia, que é a vice-campeã mundial, né, atual vice-campeã mundial, se classificou ontem batendo o Japão nos pênaltis. Ontem não, desculpa, segunda-feira, né? E foi a surpresa. Surpresa? Sim, é surpresa. Uma seleção africana. As seleções africanas não têm vida fácil na Copa do Mundo. Nunca passaram das quartas de final. Em 1990, Camarões fez história e chegou a primeira seleção africana a chegar em umas quartas de final. Em 2002 foi a vez de Senegal, que fez também uma grande campanha, num grupo que tinha a França, atual campeã do mundo, e deixou a França pelo caminho. Tinha França e Uruguai, né, bicampeão mundial Uruguai, e acabou deixando os dois pelo caminho, se classificou junto com a Dinamarca. E em 2010, Gana, jogando na África do Sul, continente africano, naquele ano era um torneio que era mais, assim, não vou dizer fácil, mas vamos dizer assim, era mais puxa, tranquilo, também não, mas assim, tinha possibilidades maiores dos africanos avançarem em maior número. Só chegou Gana nas quartas de final, teve um pênalti da semifinal, bola no último minuto, o Soares com gol vazio acaba defendendo com a mão, foi expulso. Asamoah Gyan, o craque daquela seleção, bate, chuta o pênalti explode no travessão. O jogo é uma prorrogação. Nas penalidades máximas, o Uruguai acabou vencendo o pênalti de cavadinha do Louco Abreu, classificando o Uruguai para a semifinal da Copa do Mundo, acabando o sonho de um africano entre os 4 melhores do mundo naquela Copa do Mundo. E hoje, né, 12 anos depois, outro africano chegando às quartas de final, chegando às oitavas de final, desculpa, para enfrentar uma das favoritas da Copa do Mundo, né? Primeira fase da Espanha teve muito altos e baixos, fez uma partida espetacular contra a Costa Rica, mas foi contra a Costa Rica no primeiro jogo, onde a Costa Rica não encontrou uma marcação, onde teve vários problemas, e a Espanha acabou fazendo 7-0. No segundo jogo, enfrentando uma seleção de mesmo porte, mesmo calibre, a Alemanha, a Espanha jogou até um pouco melhor, mas pela necessidade da Alemanha, que partiu para cima, complicou um pouco o jogo espanhol. Ficou um jogo bem aberto, mas bem equilibrado, tanto é que terminou 1-1. E na última rodada, a Espanha com um time meio alternativo, né? O Luiz Henrique mexeu um pouco no time, poupou algumas peças, fez 1-0 com o Japão, mas acabou tomando a virada no segundo tempo. Um lance polêmico que a bola teria saído, muitos jornais espanhóis colocam que a bola saiu, viu? Mas existem câmeras que mostram que a bola não saiu. Fica essa discussão, não, mas porque a bola ela não é plana, né? Ela tem a forma curvada dela, e aquela formatura curva dela estava na sombra em cima da linha, ela não estava em contato, mas como aquela curva dela estava sobre a linha, né? Ela estava na sombra da linha, ela é considerada a bola em jogo. Um lance bem difícil, mas que foi muito bem marcado pelo VAR, gol validado, o Japão venceu 2-1. Então a Espanha saiu em segundo no grupo, tinha
Já Marrocos fez um bom jogo contra a Croácia na estreia, ficou no 0 a 0. A Croácia, que não é um time fácil de se jogar, é um time que tem bons jogadores, tem bons valores, é um time que sabe se defender, sabe levar pressão, sabe buscar saídas rápidas para o contra-ataque, sabe também jogar pressionando o adversário. Então a Croácia é um time bem interessante. E na estreia um 0 a 0, até que foi razoável pela partida apresentada pelos dois. Na segunda partida, Marrocos dominou a Bélgica, passou o carro por cima da Bélgica, acabou vencendo por 1 a 0 num gol de falta, um cruzamento, a bola desvia no atacante de Marrocos, mata o Courtois, faz 1 a 0. Eles já tinham feito um gol assim no primeiro tempo, só que o zagueiro estava impedido. No segundo tempo acabou dando certo a mesma jogada, uma jogadinha boa deles. Ganharam de 1 a 0 e colocaram a Bélgica na berlinda para o último jogo. O último jogo, o Marrocos fez um jogo tranquilo contra o Canadá, abriu 2 a 0, o Canadá chegou a diminuir para 2 a 1, mas o Marrocos conseguiu controlar a partida e segurar o 2 a 1, se classificando em primeiro, já que no outro jogo, a Croácia conseguiu segurar o 0 do placar na melhor partida da Bélgica na Copa. A Bélgica partiu para cima, afundou a Croácia no seu campo de defesa. A Croácia teve poucas oportunidades de saída de bola. Lukaku perdeu 2 gols cara a cara. Enfim, aconteceu, né, a famosa geração belga, que é a queridinha da imprensa e da FIFA, acabou ficando pela fase de grupos, que era uma das favoritas também a ganhar a Copa do Mundo, e o Marrocos saiu em primeiro lugar no grupo. O jogo era de se esperar, a Espanha com a bola, Marrocos se fechando, se defendendo. Marrocos não fazia uma linha de 5 na linha defensiva, fazia uma linha de 4, mas com uma linha de 5 na frente dessa linha, uma 4-5. O Zeyit tentando puxar todas as ações ofensivas da equipe. Excelente jogador marroquino. Espanha dominando a bola. Melhores chances no primeiro tempo da Marrocos. Marrocos é quem chegou com mais perigo ao gol do Naisima. E aí já começou a preocupar, porque você fala, quem não faz leva. O que aconteceu no jogo da Inglaterra com a bola, Senegal teve 3, 4 chances, a primeira da Inglaterra entrou, matou Senegal, e a primeira que entrasse da Espanha mataria Marrocos. O Marrocos teria que se abrir, e aí deixaria campo para o time da Espanha, que é um time de muito toque de bola. O segundo tempo começa do mesmo jeito que terminou o primeiro, Espanha dominando a bola, dominando as ações, mas quem levava mais perigo ao gol ainda era Marrocos, né? Só que o Marrocos já estava com o time mais desgastado, fez partidas duras no grupo. A partida contra a Croácia, a partida contra a Bélgica foram 2 partidas que desgastaram a equipe. Na última rodada, o treinador não poupou ninguém. A Espanha já teve alguns jogadores poupados, né, pelo Luiz Henrique, e a Espanha conseguia, com um pouco mais de gás no final da partida, pressionar. Teve algumas chances de gol, mas nada que assustasse Marrocos. E o jogo foi para a prorrogação, o segundo jogo de prorrogação na Copa do Mundo, mais um 0 a 0, né? Foi o 6º 0 a 0 na Copa do Mundo. Estamos chegando ao limite do maior número de 0 a 0 da história das Copas do Mundo. Prorrogação. A Marrocos já estava bem desgastado, já tinha feito as 5 substituições no tempo normal. Lembrando que a FIFA aumentou para 5 o número de substituições, e antes da pandemia já tinha aumentado o número na prorrogação. Toda vez que um torneio tem prorrogação, a FIFA dá mais uma substituição na prorrogação. Então antigamente tinham 3 substituições, você ainda teria mais uma na prorrogação. Então se você fez 2 substituições no tempo normal, na prorrogação, ao invés de você fazer só uma, você poderia fazer 2. Agora, você pode 5 substituições depois da pandemia. A FIFA colocou isso daí, porque os times ficaram muito tempo parados. E para evitar muitas lesões, a FIFA colocou as 5 substituições. Gostou da ideia, o futebol melhorou, os times terminam os jogos com mais intensidade do que estão terminando, e a FIFA fez a manutenção das 5 substituições durante o jogo e continua com a manutenção da 6ª substituição, que é na prorrogação, substituição a mais. Também tem a substituição a mais em caso de concussão. Se for determinada uma concussão do atleta, o treinador tem uma substituição a mais, tá? Então, nas 5 substituições durante o tempo normal, se algum atleta tiver uma concussão, ele pode fazer a 6ª substituição. E Marrocos
se fechou totalmente, porque aí já havia um desgaste, tentava até desgarrar, tentava puxar um contra-ataque ou outro. Na prorrogação aí do Khedira perdeu 2 gols que não pode perder. De novo, eu falei, meu Deus, está perdendo muito gol. As chances não podem, a Espanha é forte, e a Espanha vindo, e a Espanha vindo, só que a Espanha não conseguia machucar, a Espanha não conseguia dar a espetada final, não conseguia finalizar com qualidade, ficava com a posse de bola, ficava com a bola, chegou a ter quase 80% de posse de bola no jogo, tanto no tempo normal quanto na prorrogação, só que a Espanha não conseguiu incomodar de forma com intensidade Marrocos. No último lance, ainda o Ceballos, que entrou no lugar do Williams, que tinha entrado nos 30 minutos do segundo tempo, que o Williams sentiu alguma coisa e pediu substituição. O Ceballos entrou e numa jogada ele consegue bater, foi a jogada mais perigosa da Espanha, onde ele consegue bater, tirando do goleiro, a bola dá uma beliscada na trave e vai para fora. E o jogo terminou 0-0, mais uma disputa de pênaltis, um jogo muito bom. A gente fala, lógico, a prorrogação, principalmente segundo final, dos 30 minutos em diante, a Espanha empurrou de vez Marrocos para o fundo. Marrocos estava muito desgastada e complicou um pouco as ações, mas foi um jogo bem interessante, bem aberto, né? A Espanha sempre dominando a bola, Marrocos buscando o jogo forte de velocidade, de força que eles têm, e o jogo acabou 0-0. Já tinha acontecido isso em Japão e Croácia, aconteceu entre Marrocos e Espanha. Pois bem, primeiro pênalti de Marrocos, gol 1-0 para Marrocos. Ceballos, que tinha acabado de entrar na prorrogação, entrou faltando 2-3 minutos para acabar a prorrogação, foi bater o pênalti dele. Ele tentou tirar o máximo do goleiro que pôde, acertou a trave. A Espanha perdeu o primeiro pênalti. Segundo pênalti, gol da Marrocos. E aí brilhou a estrela do Bono, goleiro marroquino que joga no Sevilha. Ele pegou o segundo pênalti, né? Marrocos perdeu um, Unai Simon pegou o terceiro pênalti do Marrocos. O Bono pegou mais um. O jogo estava 0-0. Quando o Bono pega mais um. E aí foi o Hakimi. Talvez, se não é o craque do time, é um dos craques do time. Ziyech também é excelente jogador. Acho que são 2 jogadores que fazem a diferença nesse time do Marrocos. Os 2 jogam aqui pela lateral direita, né? O Ziyech é mais um meio atacante, o Hakimi é um lateral direito. Hakimi, nascido na Espanha, a mãe é marroquina, né? Ele nasceu na Espanha, foi revelado pelas categorias de base do Real Madrid. Em 2016 ele jogava pelo Real Madrid, quando houve uma investigação de estrangeiros jogando, e ele foi impedido durante muitos meses de jogar. Até o Zidane, que era o treinador do time principal à época, queria que o Hakimi jogasse no time principal, mas essas investigações impediram ele. Ele não era um estrangeiro, ele era nascido na Espanha, nasceu em Madrid, e quis o destino que depois dele rodar o mundo, Inter de Milão, agora no PSG, quis o destino que ele batesse o pênalti que desclassificou a Espanha. Ele bate com uma meia cavadinha, né? O Unai Simon se joga pelo canto direito e ele dá uma cavadinha no centro do gol. 3-0 para Marrocos nas penalidades máximas. Ele até faz uma combinação de dancinha que ele faz com o Sérgio Ramos, que é companheiro de equipe dele do PSG. Quando o Sérgio Ramos não foi convocado pelo Luiz Henrique, ele deu uma cutucada pelo Twitter que o melhor zagueiro do mundo não estava jogando, e agora deu uma cutucada, deu mais um tapa de luva de pelica, não só no Luiz Henrique. Não acho que o Sérgio Ramos faria diferença no time da Espanha, acho que aí é outras questões que fazem diferença. Mas ele deu um tapa com luva de pelica na Espanha. Era um jogador que tinha tudo para ser espanhol. Ele tem pais marroquinos, né, que eram estrangeiros que moravam na Espanha, mas ele nasceu em Madrid, foi revelado pelo Real Madrid. Ele poderia ser hoje titular do Real Madrid, ser titular da seleção espanhola. Faria diferença? Talvez fizesse muita diferença. Carvajal é um bom jogador? É um bom jogador, mas não se compara ao Hakimi. O Hakimi é um dos melhores laterais do mundo hoje. E
e acabou eliminando a Espanha nas oitavas de final. A Espanha, mais um favorito, mais um campeão do mundo que ficou pelo caminho, né? A Itália já não tinha se classificado para a Copa do Mundo, foi o primeiro campeão, caiu. A Alemanha caiu na fase de grupos, agora a Espanha cai nas oitavas de final. E lembrando que a Bélgica, que também era apontada como favorita, caiu na fase de grupos. Então já tivemos 4 baixas aí de favoritos a título de Copa do Mundo nesse ano. Um não se classificou, 2 ficaram na fase de grupos e o primeiro das oitavas caiu. Falaram, pô, é zebra Marrocos eliminar a Espanha? Se a gente analisar um contexto histórico do futebol, sim, é uma zebra, uma zebraça, né? Primeiro, o continente africano, uma seleção do continente africano, que pouquíssimas vezes chegou a uma fase de quartas de final, pouquíssimas vezes teve chance de bater um europeu, né? Não importa se é um tempo normal, nas penalidades, enfim, prorrogação, mas dificilmente bate eles, nem em fase de grupos às vezes. E a Espanha sendo campeã do mundo, a Espanha sempre favorita, sempre com bons times, né? Sempre alguns jogadores muito interessantes, então seria uma zebra histórica. Se você analisar o contexto do futebol hoje globalizado, futebol hoje mundial, que a maioria dos jogadores jogam no cenário europeu, né? Você pode ver seleção brasileira, seleção argentina, seleção uruguaia, seleção senegalesa, cara, até quem mais, Equador, Gana, Marrocos, Camarões. Se você analisar todas as seleções ali, a grande maioria joga no futebol europeu, joga em grandes ligas, né? O Hakimi joga no PSG, né? O Bono joga no Sevilha, 2 jogadores que foram destaques nessas oitavas de final. Então você vê que, se você analisar hoje a atualidade do futebol, o contexto global e o que as duas seleções apresentaram na Copa do Mundo, não é uma zebra. Então, depende muito de como você quer analisar isso aí. É uma zebra? É. Você pode até considerar que é uma pequena zebra, porque tem esses 2 momentos distintos, a história da Espanha e o momento atual do futebol globalizado. Mas, pelo que foi jogado na Copa, não é zebra. Tá? Como eu falei na segunda-feira, que Japão e Croácia não tinha uma zebra e não tinha um favorito. Era um jogo aberto para qualquer um dos dois. Mesmo a Croácia sendo atual vice-campeã do mundo. Lembrando que Japão e Croácia estrearam juntos em Copas do Mundo em 98. E desde então os dois participam praticamente regularmente das Copas do Mundo. A Croácia teve feitos maiores que o Japão conseguiu 2 vezes a oitava de final. A Croácia foi uma vez terceira colocada logo na primeira Copa, na estreia, e vice-campeão na última Copa. E está nas quartas de final mais uma vez, mas não era um jogo que era para zebra alguma. E eram 2 jogos que não tinham zebra, né? Portugal e Suíça também não teriam uma zebra assim, porque se você analisar o cenário das 2 equipes, também não tem uma zebra para você falar, se a Suíça ganhar era zebra. Não, também não era. Também seria bem razoável a Suíça ganhar de Portugal. Até na Nations League, a Suíça venceu Portugal por 1-0. Né? Nas eliminatórias, a Suíça tomou apenas 2 gols. Então é uma seleção que alterna tudo isso daí. Marrocos surpreendeu? Sim, surpreendeu. Acho que brigaria com o segundo colocado do grupo, com o Croácia, talvez não se classificando, talvez se classificando em segundo, saiu em primeiro, elimina a Espanha, vai para as quartas de final, só que chega a umas quartas de final com um time muito desgastado. Lembrando que as quartas de final, o Marrocos joga no sábado, né? Então não sei como que vai recuperar o time, então um espaço tão curto de tempo, mas vamos ver o que pode fazer essa seleção marroquina e quem sabe fazer história sendo a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, o que seria um feito fantástico e um feito merecido para um continente que tem tantos jogadores bons. Já teve um jogador melhor do mundo, o liberiano George Weah em 95, então você tem um componente bem interessante para isso daí. Seleção espanhola decepcionou na Copa? Eu acho que a palavra certa não é decepção, mas se esperava um pouco mais da Espanha. A Espanha fez o 7-0 na Costa Rica, como eu falei. Era um adversário que não deu nada certo aquele jogo, tudo deu errado. No segundo jogo com a Alemanha, a Espanha foi muito morna, dominou as ações, tudo, mas foi muito morna.
acabou empatando 1-1. E no terceiro jogo, com uma equipe muito mexida, já com algumas alterações para poupar time, já que estava praticamente classificada, classificaria até com uma derrota, né, como foi o que aconteceu. O Japão acabou vencendo, surpreendendo, e nas oitavas de final dominou o jogo com posse de bola, mas sem efetividade. Eu acho que falta muito a Espanha isso daí. Quando o Guardiola lançou o tic-tac lá atrás no Barcelona, que era um espelho do futebol holandês e brasileiro, né? O tic-tac é nosso. Se você assistir a seleção de 70 jogar, dificilmente os jogadores davam mais de 3 toques na bola. Se você analisar a seleção de 82 jogar, dificilmente os jogadores davam mais de 3 toques na bola. E é isso que a Espanha tenta produzir. Só que a qualidade dos jogadores brasileiros faria muita diferença com relação à Espanha. A Espanha tem grandes jogadores, mas falta isso daí, esse peso. Tem o domínio da bola, tem o domínio das ações do jogo, mas falta algo para ser mais contundente, para machucar mais o adversário. Isso aí falta um pouco para a Espanha, talvez seja a decepção um pouco maior. No jogo de fundo, como eu falei, não era nenhuma zebra, Portugal e Suíça. Jogo que aconteceu na Nations alguns meses atrás, a Suíça venceu por 1-0. A Suíça, que chegou à Copa do Mundo nas eliminatórias sofrendo apenas 2 gols, era do grupo da Itália, deixou a Itália para ir para a repescagem. Caiu no grupo com Brasil, Sérvia e Camarões. Venceu o primeiro jogo de Camarões jogando futebol da Suíça, futebol fechado, buscando velocidade pelas pontas, um camaronês muito forte na frente, que é o Embolou, né? Acabou vencendo por 1-0. No segundo jogo contra o Brasil, fechou o Brasil, trancou o Brasil, buscou o 0-0, só que num lance, numa genialidade, num lance de 2 jogadores jovens do Brasil, saiu o gol, né? Foi o gol do Real Madrid, né? De Rodrigo para Vinícius Júnior para Casemiro. Casemiro finalizou e fez o gol. Então, jogada de Real Madrid dentro da seleção brasileira. E no último jogo, um jogo maluco, com 2 viradas, né? A Suíça fez 1-0, a Sérvia virou para 2-1 e a Suíça virou para 3-2. Só que a Suíça já mostrava falhas na defesa. Tomou 3 gols na fase de grupo, tomou mais gols na fase de grupo da Copa do que nas eliminatórias todas para a Copa do Mundo, né? E aí pegou Portugal. Portugal é uma seleção também que tem jovens valores excepcionais. Você tem Rubem Dias, você tem Bruno Fernandes, você tem Bernardo Silva, você tem João Félix, Rafael Leão. Você tem uma equipe muito boa. E tem Cristiano Ronaldo. E aí, para surpresa geral, o técnico Fernando Santos deixa Cristiano Ronaldo de fora, que causou uma certa estranheza no mundo todo, né? Só que aí ele deu o pulo do gato, né? O fio do bigode, como o pessoal diz. Arriscou a win, né? Arriscou a win com um par de 9 e deu certo. Portugal passeou no jogo contra a Suíça. A Suíça não conseguiu ver a cor da bola. A Suíça, que tem a defesa espetacular desde sempre nas Copas, em eliminatórias, em amistosos, é um time difícil de ser feito gol. Portugal fez 2-0 sem grandes dificuldades, com o jogador que substituiu o Cristiano Ronaldo. Abriu o placar 1-0 e bateu forte no ângulo do Sommer, a queima-roupa, sem chance para ele. No escanteio, Pepe, o veterano Pepe, fez 2-0. E Portugal melhor no jogo. Suíça não conseguia sair de jogada, não conseguia fazer as suas jogadas tradicionais de velocidade pelas pontas, tudo. Segundo tempo, 3-0, mais um gol do substituto do Cristiano Ronaldo. Fez 4-0 Portugal. 3-0 já era meio surpresa para um jogo de oitavas de final contra uma Suíça que é considerada uma das maiores defesas do mundo. Então já tinha tido uma defesa muito exposta na fase de grupos e foi totalmente acabada por Portugal. Lógico, talvez você se preparou a semana toda para jogar contra o Cristiano Ronaldo e de repente sem o Cristiano Ronaldo os jogadores se perderam. Sim, e esse foi o ponto do Fernando Santos acertar em cheio na escolha dele. A Suíça conseguiu diminuir, já não jogando bem, já não jogava bem, mas tentava alguma coisa ou outra, no cruzamento da área, numa falta lateral, acabou fazendo
4-1. Mas Portugal fez 5-6-1. O Cristiano entrou no segundo tempo. Ele fez um gol dele, só que estava impedido. O juiz anulou, muito bem anulado. Não precisou nem do impedimento semiautomático, nem do VAR. O Bandeira conseguiu resolver isso no campo. E Portugal fez 6-1 sem Cristiano Ronaldo. E aí começa a pintar um favorito que tem alternativas, que tem jogadores jovens e muita qualidade, e ainda tem o robozão no banco, que se tiver muito apertado, põe ele e joga a bola nele, que ele vai fazer alguma coisa diferente, né? Então Portugal se mostrou bem interessante aí. Fernando Santos, que já não quando foi contratado pela seleção, já não era a menina dos olhos da imprensa nem da torcida portuguesa. Ganhou uma Euro em 2016, ganhou a Nation League em 2018, mas não era o queridinho de ninguém. Tem problemas internos no grupo, a gente sabe disso, né? Mas fez uma primeira fase razoável, perdeu o último jogo porque fez algumas alterações, e nesse aqui ele fez a alteração que garantiu essa facilidade toda no jogo, que foi a tirada do Cristiano Ronaldo, colocou um jogador de mais mobilidade, mais jovem, mais veloz que o Cristiano Ronaldo, e que bagunçou toda a estrutura da Suíça, que estava preparada para enfrentar Cristiano Ronaldo, né? E aí a gente tem que tirar o chapéu para o Fernando Santos. Ele arriscou muito. Eu falei, arriscou a win com um par de 9 e acabou acertando, ganhando essa mão aí. Para quem gosta de poker sabe o que eu estou falando. É uma boa mão? É uma boa mão, porque Portugal tem uma boa seleção, tem bons jogadores. Mas arriscou muito e foi muito feliz nisso daí. Acabou vencendo, então vai enfrentar Marrocos. Vai ser um jogo bem interessante. Vamos ver como que Marrocos vai estar fisicamente para esse jogo. Vamos ver se Fernando Santos faz a manutenção do time sem o Cristiano Ronaldo, porque foi bem, foi melhor. O Cristiano Ronaldo foi um grande jogador de futebol, mas ele já está na descendência da carreira. Ele depende muito da força física e ele já não tem mais a força física de antes. Ele continua treinando igual, ele continua tendo o físico muito bom, mas a intensidade de jogo dele caiu bruscamente. Ele está tendo que jogar como centroavante, não é muito a dele. Ele consegue fazer gol pela força ainda dele, mas isso faz diferença, faz muita diferença, né? Vamos ver o que a gente imagina para essas quartas de final aí. Bom, todas as quartas de finais definidas. Na sexta-feira, Brasil enfrenta a Croácia ao meio-dia. Às 4 da tarde, um grande clássico, Holanda e Argentina, né? No sábado nós vamos ter outro grande clássico, França e Inglaterra, né? E Portugal e Marrocos, né? Surpreendente Marrocos, torcendo para Marrocos chegar numa semifinal de Copa do Mundo. Gosto de Portugal, meu pai era português, então lógico que eu torço para Portugal, mas dessa vez eu vou ter que torcer para o Marrocos, porque eu acho que a seleção portuguesa ainda pode conquistar mais na próxima Copa, com uma seleção mais experiente, né? E talvez com um treinador um pouco melhor que o Fernando Santos, não seja tão retranqueiro e tão turrão como o Fernando Santos. Acredito que possa chegar bem mais longe. E vamos torcer para o Marrocos. Seria zebra o Marrocos ganhar de Portugal? É o mesmo caso da Espanha, até menos ainda do caso da Espanha, porque Portugal não tem tanta história em Copa do Mundo quanto a Espanha. Portugal tinha participado de 66, voltou para 86, 20 anos depois, não fez grande Copa do Mundo, depois voltou só em 2002, ficou na fase de grupos. Aí de 2002 para cá vem participando de todas as Copas do Mundo. Queira ou não, desde que o Cristiano Ronaldo surgiu para o futebol mundial aí. Hoje nós não temos jogos de Copa do Mundo, que tristeza. O primeiro dia sem jogo de Copa do Mundo já é um dia triste e vai mostrando que já está afunilando e está acabando a Copa do Mundo, esse evento que a gente se apaixona. Amanhã, quinta-feira, também não temos jogos. Jogos sexta, sábado, domingo, sem jogos. Segunda, sem jogos. Terça e quarta, semifinais. Quinta e sexta, de novo sem jogos. E aí, sábado, decisão em terceiro lugar. Domingo, a grande final, dia 18, no Estádio Luzeiro. Vamos tentar gravar um vídeo à noite.
falando um pouco do que pode acontecer, do que vai acontecer, do que a gente vê aí de notícia para essas quartas de final. Hoje e amanhã a gente vai tentar fazer isso aí, um resumão da Copa, falando sobre essas quartas de final. No domingo e na segunda, no domingo provavelmente não vai ter vídeo, na segunda eu vou fazer aí de novo isso daí, já falando das semifinais um pouquinho, né? Aí terça-feira a primeira semifinal vai ter vídeo, quarta de final, a segunda semifinal vai ter vídeo. Aí quinta e sexta eu vou talvez na sexta-feira fazer um resumão também para essa decisão de terceiro lugar. No sábado a gente vai falar da decisão do terceiro lugar e vai falar um pouco sobre a decisão. E aí dia 18 a decisão, a gente vai fazer um vídeo especial da final. E na segunda-feira, dia 19, a gente faz um resumão dessa Copa do Mundo, tá? E lembrando que quem não se inscreveu no canal, não se esqueça, é só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Até amanhã.